Amós, capítulo 1. Versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, eu oro pedindo que o Senhor traga temor aos nossos corações, diante da Tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo mova em cada um de nós, para entendermos quem nós somos e quem Deus é. Que Deus é santo, Deus é eterno, Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é íntegro. E nós, ó Deus, falhos e pecadores. Por isso, Senhor, que durante a ministração dessa palavra, que não seja apenas uma história contadas há anos atrás, mas que cada um de nós possamos analisar cada uma dessas palavras, cada uma dessa profecia, na nossa vida hoje, para que haja arrependimento sincero em nossos corações, a fim, ó Deus, de que sejamos salvos. Eu peço que o Senhor nos ajude, porque se o Senhor não abrir os nossos olhos, continuaremos cegos. Se o Senhor não abrir o nosso coração, continuaremos com um coração de pedra. Se o Senhor não endireitar os nossos caminhos, continuaremos caminhando para longe de Ti. Mas, ó Deus, se o Senhor tiver misericórdia de nós, nessa noite, aquele que não é salvo poderá ser salvo. Aquele que está desviado da fé poderá ser restaurado à fé. Aquele que está triste e abatido poderá novamente, ó Deus, ter o refrigério para a sua alma. Aquele, ó Deus, que está distante de Ti, poderá ser trazido novamente à Tua presença. Por isso, nos ajude, ó Deus, e nos abençoe nessa noite. É o que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, quem era Amós? Amós, ele era um pastor de ovelhas em Tecoa, uma pequena cidade de Judá, no Reino Sul. Mas ele foi chamado por Deus para anunciar a sua mensagem a Israel, o Reino do Norte, no ano aproximado de 750 a.C., quando Jeroboão II era rei de Israel e Uzias era rei de Judá. Durante o longo reinado de Jeroboão II, Israel expandiu seu território e se tornou uma nação rica e próspera. Mas no meio dessa prosperidade e luxo, havia ganância, opressão, suborno, exploração, falsa religião e desprezo total pela justiça. E são justamente esses pecados que Amós vai denunciar nas suas mensagens. Então, Amós, ele vai profetizar nesse tempo. Nesse tempo, havia uma grande prosperidade em Israel. Muitas vezes nós olhamos e achamos que o fato das pessoas serem prósperas, estarem em paz, estarem indo tudo bem, é porque estão de acordo com a vontade de Deus ou com o agrado de Deus. E nós vamos ver que é totalmente ao contrário. O povo rico tinha tudo, mas Deus estava odiando aquele povo. Deus estava detestando a forma como que eles estavam vivendo, a forma como estava o coração deles, como eles agiam. E Deus vai levantar Amós. Amós, ele não foi preparado como um profeta. Geralmente o profeta ele era preparado, participava da escola de profetas e assim por diante.
Né? Desde pequeno, você vê Samuel, ele já estava lá com Eli, e ele foi preparado para ser ali o profeta, o sacerdote. Mas esse homem não. Esse homem, ele era apenas um agricultor e um pastor de ovelhas, de rebanho. E Deus vai usar este homem para chamar aquele povo ao arrependimento. Ao que parece que Amós, ele anunciou a maioria de suas mensagens em Betel, o importante centro religioso situado em Israel, e também em Samaria, que era a capital do país. O livro ele começa com uma mensagem a respeito do castigo de Deus, que ele iria mandar sobre as nações vizinhas de Israel, a Síria ao norte, a Filistéia ao oeste, Tiro ao norte, Edom ao sudeste, Amon e Moabe a leste, Judá ao sul. Todas elas também seriam castigadas. Então, não somente Israel, que seria castigado, que receberia a profecia de Deus, mas todas as nações que faziam vizinhança com Israel também seriam punidos pelos seus pecados. Então, no capítulo 1, o profeta Amós, ele inicia proclamando a condenação a todas as nações vizinhas de Israel. E que essa condenação, ela é justa, pois aqueles povos rejeitaram a verdade, rejeitaram o Deus verdadeiro, e ao invés de buscarem a fazer o bem, eles tinham o prazer na maldade. E ele vai usar a expressão, por 3 transgressões ou por 4 não sustarei, que significa não anularei o castigo, significando que a causa de Deus puni-los eram os seus muitos pecados. Então Amós ele vai expor diante deles os seus pecados e a sua maldade, e o inevitável castigo de Deus sobre eles. Então nós vemos no capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Vamos a partir do versículo 3. Aqui Amós ele vai começar a falar sobre o pecado das nações. O que estava acontecendo? Por que Deus iria castigar as outras nações também? Então diz assim no versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco ou por 4, não sustarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Quando fala, né, por 3 ou 4 transgressões, aqui de forma poética, falando, por causa dos seus muitos pecados, eu não sustarei, ou seja, eu não anularei o castigo. Vocês serão castigados por causa dos seus muitos pecados. E ele fala qual foi o pecado aqui de Damasco. É porque eles trilharam a Gileade com trilhos de ferro. No versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza ou por 4, não anularei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo, para o entregarem a Edom. No versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro ou por 4, não anularei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não lembraram da aliança de irmãos. Versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Versículo 13. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon e por 4, não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Então aqui, Amon ele começa a profetizar o juízo das nações vizinhas de Israel. Por que ele vai proclamar esse juízo? Por causa da maldade daqueles homens, daquele povo, daquelas nações. Nós vemos que a maldade foi tão grande, que no versículo 3 diz que eles torturaram o povo de Gileade, fazendo passar sobre eles rodas com pontas de ferro. Imagina a maldade que eles fizeram ao povo de Gileade, o sofrimento,
Porque não é apenas eles guerrearem e matarem. Eles não se contentavam com isso. Eles se contentavam em fazer as pessoas sofrerem. Olha a maldade. No versículo 6, o agravante do pecado dos moradores das cidades da região da Filisteia é que eles levaram como prisioneiro todo o povo de uma região que tinham feito um acordo de paz, de amizade com eles, e os venderam como escravo ao povo de Edom. Haviam feito um pacto de amizade, e o que eles fizeram? Quebraram o pacto e levaram todo o povo, vendendo como escravo para Edom. No versículo 11, fala que Edom, que eram os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, parentes próximos dos israelitas, eles fizeram guerra contra Judá, entraram em Jerusalém, saquearam o palácio, deportaram a família real, e não tiveram dó e nem piedade, mesmo sendo parentes distantes. Eles fizeram o mal contra Judá. No versículo 13 fala do povo de Amon, que eram os descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Na guerra para conquistar mais terras na região de Gileade, eles rasgaram as barrigas das mulheres grávidas para eliminar todos os seus descendentes. No capítulo 2, versículo 1, em Moabe, também, que eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, profanaram o corpo do rei de Edom, queimando ele até virar cinzas. Queimar naquela época, o rei indicava o desprezo. Então nós observamos aqui que há a maldade no coração daquele povo. Quando Deus despeja a sua ira e castiga os povos, Ele nunca é injusto. Os homens sempre têm seu coração voltado para a maldade, amam o pecado, sempre rejeitam a Deus, e as suas maldades são continuamente em seus corações. Não poderiam fazer o bem, não poderiam ser menos maldosos, mas não, são maus. O homem é mau, o homem sem Deus é terrível, é pecador, o coração dele é pronto, é rápido para fazer mal, para derramar sangue, como Paulo diz em Romanos 3. Então nós achamos que as pessoas que estão vivendo lá fora, neste mundo, sem a lei de Deus, são pessoas boas. Imagina a podridão dos corações dos povos nos dias de hoje. Imagina a impureza dos seus pensamentos. Imagina a injustiça de suas mãos. Imagina o lamaçal dos seus pecados. Imagina a malícia de seus olhos. Nada fugirá do julgamento de Deus. Os livros serão abertos, os pecados serão expostos diante de todos no tribunal, para a vergonha eterna daqueles que durante a sua vida rejeitaram a Deus e a sua lei, e se entregaram obstinados ao pecado e à maldade do coração. Então, quando nós olhamos para o mundo é mau, os homens são maus. Nós olhamos as pessoas lá fora e falamos e pensamos, não são tão maus assim. Meus irmãos, quando Deus vasculha o coração do ímpio, imagina o que ele encontra dentro desse coração: ódio, ressentimento, prostituição, infidelidade, pornografia. Quando ele começa a vasculhar o que está dentro do coração do homem, a impiedade, a maldade, a maledicência, quantas coisas não estão dentro do coração do homem? Assim são todos aqueles que rejeitam o Evangelho, todos aqueles que estão obstinados em seus próprios pecados. Então Amós, ele vai proferir o juízo de Deus, e vai falar: Deus vai condenar cada um de vocês. Vocês não conseguirão sobreviver no dia do juízo de Deus. Vocês são maus, o coração de vocês são maus. E Deus então vai julgar todas aquelas nações ímpias pela sua maldade. Agora, Amós, ele vai proclamar o quê? O castigo, não mais sobre os ímpios, mas agora sobre aqueles que eram chamados de povo de Deus, sobre Judá e sobre Israel. Eles tinham a lei do Senhor, mas também se rebelaram contra Deus. Olha o que diz no capítulo 2, versículo 4. Agora começa o juízo na igreja, o juízo sobre aqueles que têm a lei, o juízo sobre aqueles que conhecem os mandamentos do Senhor. E ele vai dizer assim: assim diz o Senhor,
por 3 transgressões de Judá e por 4, não anularei o castigo. Por quê? Porque rejeitaram a lei de Deus, a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os entregaram. E após elas andaram seus pais. Por isso, meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Então agora ele começa, proclamando agora o juízo sobre Judá. E o problema de Judá foi a rejeição à lei de Deus, aos mandamentos, e a obediência aos mandamentos. Eles tinham a lei, mas o que eles fizeram foram adorar os mesmos deuses falsos das outras nações. Eles tinham a lei, eles sabiam o que era certo e o que era errado, eles sabiam o que estava escrito, mas eles rejeitaram a palavra do Senhor, rejeitaram a lei do Senhor. Eles não levaram a sério os mandamentos do Senhor, quando o Senhor havia dito para eles. As pessoas brincam com Deus, achando que Deus não trará juízo. Eles falam, olha, esse Deus é do Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento não é esse, é outro. Então as pessoas pensam isso, que são deuses diferentes, que é um outro tipo de Deus o novo, é outro tipo de Deus o antigo. Nada de... é o mesmo Deus. Meus irmãos, você viu o que Deus fez com Cristo na cruz? A Bíblia diz que Deus moeu Cristo na cruz. Deus derramou a sua ira sobre o seu próprio Filho na cruz. Isso porque Cristo não pecou, Ele apenas carregou os nossos pecados. Imagina o que Deus fará com os pecadores. É o mesmo Deus, Deus não muda. Mesmo Deus é hoje, ontem e será sempre. A partir do capítulo agora 2, versículo 6, agora ele vai falar somente para Israel. Qual que é a diferença? Talvez nós estamos falando Judá e Israel. Depois do reinado do rei Salomão, o que acontece? Há ali uma briga entre eles. E Israel é dividido em 2 reinos, depois do reinado de Salomão. O reino do norte, que continuou chamando Israel, e o reino do sul, que se passou a chamar Judá. No sul é onde ficava o templo de Salomão. O lugar de adoração do povo ficava no sul. E no norte ficou a maior parte dos territórios e passou a ser chamado, reino de Israel, reino do norte, reino de Israel. Aqui Amós, ele proclamou o juízo sobre o sul, Judá. E agora ele vai proclamar o juízo sobre o norte, sobre Israel. No capítulo 2, versículos 6 a 8, diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4, por muitas transgressões, eu não sustarei, não anularei o castigo. Por quê? Ele vai falar o porquê. Porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sobre roupas empenhadas. E na casa dos seus deuses, bebem vinho dos que foram multados. O que estava acontecendo em Israel? O que agora o Amós, o profeta, vai falar para eles? Que eles estavam vendendo como escravo o justo. Alguém que não estava em dívida. Portanto, não poderia ser vendido como escravo. Mas eles não estavam nem aí. Eles, mesmo assim, eles vendiam o justo como escravo. E condenavam o necessitado. Quem que era o necessitado? Aquele que era pobre e incapacitado. E por que que eles condenavam à escravidão o necessitado? Por causa de um par de sandálias. Ou seja, por causa de uma dívida insignificante. Eles
vendiam aqueles necessitados à escravidão. Eles não tinham piedade, porque era o povo de Deus. Israel era o povo de Deus, eram irmãos na fé. Mas olha o absurdo. Eles começaram a fazer o mal para o justo. O que não tinha nada, o necessitado. Eles começaram a condenar aquele homem por causa de um par de sandálias. Não tinha condição de pagar um par de sandálias. Eles pegavam aquele necessitado e vendiam ele como escravo. Mas não parou apenas nisso. Nos versículos 7 e 8, ele fala sobre a desobediência à lei de Deus, que eles viviam em imoralidades sexuais, prostituição, suborno, embriaguez e idolatria. No versículo 12 diz assim: mas vós, os nazireus, deste a beber vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis. Eles davam vinho aos nazireus. Era proibido dar vinho a eles, mas eles desrespeitavam a lei de Deus. E quando os profetas iam anunciar a mensagem de Deus, eles não aceitavam, eles rejeitavam a mensagem. Eles tinham prazer no que era mal e rejeitavam o bem. Esse é o coração do homem. Tem prazer no que é mal e rejeita o bem. Aqueles homens, eles tinham prazer na maldade. No capítulo 3, versículo 1 a 3 diz assim: ouve a palavra do Senhor, que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel. Ouve, é para vocês. Contra toda a família que ele fez subir sobre a terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós aqui ele mostra o quê? A grande responsabilidade de Israel. Porque de todas as famílias da terra, Deus havia escolhido eles para serem luz neste mundo, eles para guardarem a aliança, eles para conhecerem a Deus. Somente Israel, quando a gente olha no Antigo Testamento, era somente Israel. Os outros povos eram todos rejeitados por Deus. Quem quisesse dos outros povos buscar o mesmo Deus, eles teriam que entrar para Israel, se tornarem prosélitos, passarem a cultuar a Deus para serem aceitos. Mas os outros povos eram todos rejeitados, somente Israel. E o que Israel fez? Desprezou a Deus. Desprezou a Deus. E Amós fala para eles que eles seriam punidos, porque eles conheciam a lei. Eles sabiam, já não eram mais ignorantes, como nós. Nós já não somos mais ignorantes das Escrituras. Nós sabemos o que a Bíblia nos ensina. Nós sabemos o que é o certo. Nós sabemos o caminho por qual andar. Nós já ouvimos o verdadeiro Evangelho. Nós sabemos a verdade. E o fato de nós conhecermos a verdade, isso aumenta a nossa responsabilidade. Não ache que pelo fato de conhecermos a verdade, Deus deixará passar impune as nossas vidas de qualquer forma, vive de qualquer forma, faz de qualquer forma. Não, é muito sério. São responsabilidades que Deus colocou em nossas mãos. Como nós vamos rejeitar o tamanho conhecimento de Deus que recebemos? Isso mostra a responsabilidade que nós temos. E o que vai acontecer? No versículo 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça. Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor tenha feito. Então era Deus quem iria punir o seu povo. Era Deus quem iria derramar um mal sobre o seu povo. Jó um dia disse, Jó capítulo 2, versículo 10. Mas Jó respondeu, já recebemos tantas coisas boas de Deus? Por que não receber também o mal? Por causa do pecado, Deus iria punir Israel. Por causa da rejeição das Escrituras, da lei de Deus, pelo fato deles conhecerem, eles seriam julgados por Deus e Deus iria puni-los com o mal.
Hoje, infelizmente, as pessoas culpam tudo o diabo. Acontece o mal, não, é o diabo. Amarrar o diabo, é dar dinheiro para amarrar o diabo, e assim por diante, não tem fim. Tudo é o diabo. Não, para com isso. É o pecado que nós não abandonamos. É o coração duro que continuamos. É isso que traz o mal sobre nós. É isso que traz a justiça de Deus sobre nós, a punição de Deus sobre o povo. É porque o povo continua com o coração duro, rejeitando as Escrituras. Assim aconteceu com eles, ao rejeitar as Escrituras, ao rejeitar a lei de Deus. Deus derramaria o mal sobre eles. No versículo 10, e versículo 11, diz assim: porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor. Entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor: um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Eles estavam, irmãos, no momento de muita prosperidade, estavam ricos, muito ricos, à custa das pessoas mais pobres, à custa de suborno, e essa riqueza trouxe muita imoralidade, pecado, adoração a outros deuses, mas eles estavam em um momento de grande abundância. Deus falou: vocês perderão tudo o que vocês têm. Os inimigos entrarão em sua cidade, saquearão todos os seus castelos e tirarão tudo de vocês. No versículo 14 diz assim: no dia em que eu punir Israel, por causa das tuas transgressões, visitarei também os altares de Betel, e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O rei Jeroboão, ele havia feito 2 bezerros de ouro para Israel adorar em Betel, como uma alternativa à adoração de Jerusalém. Como o reino se dividiu, se tornaram 2 países distintos. E no sul é que ficava o templo de Salomão, da adoração, onde a lei mandava adorar. Como o norte não podia mais ir ao templo, então o rei ele vai fazer um templo alternativo para eles adorarem. E nesse templo ele vai fazer 2 bezerros de ouro, e para adorar em Betel. Quando aqui diz que ele, no versículo 14, que diz assim: no dia em que eu punir Israel, por causa das tuas transgressões, visitarei os altares de Betel. Então ele vai visitar esses altares a qual foi levantado e tinha bezerros de ouro. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. O que significa as pontas do altar serão cortadas? Significava naquela época que o agarrar as pontas do altar era um meio pelo qual um fugitivo poderia receber asilo ou ser perdoado. Então, como acontecia naquela época? Acontecia um fugitivo, e ele, por causa da sua desobediência, por alguma coisa que ele tenha feito, ele poderia conseguir adquirir o perdão daquilo que ele fez de mal na sociedade. Então ele entrava dentro do templo, ele agarrava as pontas do altar, e ele fazia um juramento. E muitas vezes ele recebia o perdão devido a isso. Mas aqui o que vai acontecer? Aqui diz que Deus, ele vai destruir todos os falsos altares de adoração, e que já não haverá mais misericórdia nesse dia, pois as pontas do altar simbolizavam uma misericórdia que o malfeitor podia receber. Ao dizer que serão cortadas, Amós deixa bem claro que o julgamento do Senhor será sem misericórdia para todo aquele que continuar vivendo no pecado. Quando ele fala, o Senhor tirará as pontas do altar, ele fala que quando o Senhor vier para julgar, não haverá mais misericórdia. A misericórdia do Senhor nós alcançamos hoje. Quando nós vamos até Cristo, nos arrependemos do pecado, nós recebemos misericórdia e perdão. Mas para aqueles que continuarem obstinados aos seus pecados, amando este mundo, quando Cristo voltar, não haverá mais pontas para ninguém segurar no altar. Quando Ele voltar, não haverá mais misericórdia para o ímpio.
quando ele voltará em juízo. No capítulo 4, versículo 4 e 5. Diz assim. Aqui vai tratar sobre a cegueira espiritual de Israel, e ele vai dizer assim: vinde a Betel e transgredi, vinde a Gilgal e multiplicai as vossas transgressões. E cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos, e ofereceis sacrifícios de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as. Porque disto gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Betel e Gilgal eram as cidades importantes na história antiga de Israel. E também 2 importantes locais de culto naquela época. Amós ele vai mostrar para Israel que a sua prática religiosa não os poderão salvar. Que seus rituais, seus dízimos, sacrifícios, louvores, ofertas, era tudo em vão. E com ironia ele diz que cada vez que eles iam naquele culto, eles multiplicavam as suas transgressões. Todo aquele ritualismo, toda aquela religiosidade, sem a fé verdadeira, sem o verdadeiro arrependimento, sem o novo nascimento, era detestável para Deus. Olha o que o Amós está falando para eles, olha. Vocês vão lá em Betel adorar a Deus. Vocês vão lá em Gilgal adorar a Deus. Vocês oferecem sacrifícios, dízimos, ofertas. Vocês oferecem louvores a Deus. Mas cada vez que vocês vão naquele local para adorar a Deus, vocês estão multiplicando os seus pecados. Porque ao invés deles se arrependerem dos pecados, eles continuavam cada vez mais duros de coração, mostrando que não adianta participarmos de uma religião, não adianta sermos religiosos, não adianta darmos ofertas, não adianta cantarmos louvores, se o nosso coração não se voltar para Deus, é tudo em vão, é pior, porque ele fala, vocês estão indo para me buscar, mas vocês estão fazendo contrário à minha lei, vocês estão desobedecendo a minha lei na minha cara e ainda ficam me louvando. E o profeta fala, cada vez que vocês pisam naquele templo para adorar a Deus, para buscar a Deus, de forma errada, vocês estão apenas buscando para vocês ira para o dia da ira, juízo para o dia do juízo. Irmãos, a religião, a religiosidade, isso não pode nos salvar. Práticas religiosas não podem nos salvar, porque Deus conhece o nosso coração. Podemos estar adorando aqui a Deus, cantando louvores a Deus, mas o nosso coração distante, o nosso coração adorando bezerros de ouro, o nosso coração não aceitando a lei de Deus, não aceitando os mandamentos de Deus, não aceitando a palavra de Deus. Podemos estar de corpo adorando ao Senhor, mas distante de Deus. Não é qualquer tipo de adoração que Deus aceita. Não é qualquer tipo. Eles iam a uma igreja, mas Deus detestava tudo aquilo. Era apenas juízo sobre eles, porque eles não viviam aquilo que eles proclamavam. Quantas igrejas existem hoje? Quantos cultos estão sendo realizados neste momento? Quantos não estão acumulando neste momento a ira de Deus para o dia da ira? Estão lá cantando louvores, pulando, dançando, e lá nos cultos. E as pessoas acham que Deus aceita tudo. Deus não aceita, Deus não aceitou nem de Israel, nem de Judá. Também não aceitará nosso, se estiver diferente daquilo que Ele falou, daquilo que a lei dele estabelece. Existe um Deus, existe uma lei, existe um mandamento. E nós devemos nos submeter a Ele, à palavra dEle, e cultuar a Ele da forma dEle. Deus, Ele não se agrada
com falsas religiões, diante de fés inoperantes, mau testemunho, idolatria desenfreada, achando que estão cultuando a Deus, mas estão acumulando para si pecados e transgressões, uma vez que não se sujeitam à lei de Deus e odeiam ouvir a verdade, enganando e sendo enganados. No versículo 11 a 13 diz assim, no capítulo 4, 11 a 13, diz assim: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição, arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Diante de tantos sinais, vocês ainda continuam duros de coração. Portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso eu te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, Ele cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Portanto, prepara-te para encontrares com Deus. O que significa? Se arrependa dos seus pecados. Porque vocês vão comparecer diante da presença de Deus. Olha o que o profeta está falando para Israel. Israel, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? Que Deus vocês têm servido? Como vocês têm vivido neste mundo? Com impiedades, fazendo mal, mau testemunho. Ao invés de fazer o bem, vêm as oportunidades para fazer o mal para o próximo. Que Deus vocês têm adorado, Israel? Preparem, porque vocês encontrarão com o Senhor. Preparem as suas vidas. Você lembra de João Batista? Endireitem os seus caminhos. O reino de Deus está próximo, o reino de Deus é chegado. Guarda o teu coração dos pecados deste mundo. Guarda o teu coração das falsas religiões. Guarda o teu coração dos falsos ídolos, das falsas adorações. Guarda o teu coração do pecado, da prostituição, da pornografia. Guarda o teu coração daquilo que é mal. Prepara-te, Israel, porque vocês se encontrarão com Deus. Você vê que, em meio a juízo, nós vemos sempre ali a mão do Senhor com a misericórdia. Vocês serão condenados, mas preparem-te, porque vocês se encontrarão com o Senhor. Há perdão, há um juízo de Deus, mas se vocês se arrependerem, há misericórdia. No capítulo 5, versículo 4 a 6, diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Porém, não busquei a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passais a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Mas buscai ao Senhor, para que não irrompa na casa de José, como fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Olha o que Amós ele vai dizer a Israel: irmãos, busquem ao Senhor e vocês viverão. Não busquem a Betel ou a Gilgal. O que significa isso? Não busque alternativas a Deus. Não busque outros tipos de Deus, outros tipos de adoração, outros tipos religiosos, porque isso não vai adiantar. Mas busquem ao Senhor, busquem a Deus e vocês viverão, vocês receberão vida, vocês serão perdoados dos pecados. Mas o que acontecia? Eles se acomodaram nos seus pecados em uma religião. Eles iam numa religião, numa igreja,
faziam louvores, ofereciam dinheiro, sacrifícios e tudo mais, como religiões. Mas não havia o arrependimento, não havia a verdadeira essência do cristianismo no coração deles. Eles iam a uma religião, viviam uma religião, praticavam uma religião, mas o coração deles nunca se converteram ao Senhor. Estavam distante de Deus, estava distante do Senhor. E o chamado aqui do profeta é: vocês precisam de buscar o Senhor. Não é uma alternativa de religiosidade, mas é a Deus, porque só Deus pode nos salvar. No versículo 18. Desculpa, no versículo 10. 5:10 diz assim: aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais ao que fala sinceramente. Nessa época, muitos dos assuntos legais da cidade eram realizados em sua porta, na entrada da cidade, na porta da cidade. Ela era uma porta larga e havia uma passagem com várias salas. E nesses lugares, nessas portas, eram os lugares mais importantes da cidade sobre decisões de leis, julgamentos e tudo mais. E o que acontecia? Algumas pessoas, ao verem o pecado do povo, o pecado de Israel, as injustiças, o que elas faziam? Elas iam nessas portas, nesses lugares, e eles começavam a repreender a falsidade e davam o testemunho verdadeiro neste tribunal da lei. Então as pessoas começavam a ver a injustiça e eles iam lá para protestar e falar: estão errados, vocês estão sendo injustos, vocês estão fazendo aquilo que é mal. Mas o que acontecia? Mas Israel odiava esses indivíduos, pois eles ameaçavam impedir a corrupção e o ganho desonesto. Amós diz que eles odiavam o que era certo e abominavam a sinceridade. Houve uma inversão de valores no coração do homem. Aqueles que viam aquilo que estava errado e começavam a falar e anunciar o erro, o povo já queria calar esses homens. Não aceitavam ouvir a correção. Não aceitavam. Por quê? Eles queriam continuar nos seus pecados. Eles queriam continuar a vivendo de uma forma imoral. Queriam continuar vivendo de uma forma injusta. Lógico. Eles estavam bem, ricos, prósperos, tudo dando certo. Por que não continuar assim? Se as coisas estão todas boas, estamos prosperando, somos ricos. Esse é o coração enganoso do homem. Versículo 14 e 15 diz assim: buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco. Como dizeis? Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta do juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Versículo 18. Ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então aqui mostra o quê? O chamado do profeta para que eles busquem o bem e não o mal. Para que o Senhor possa se compadecer deles. Há uma necessidade de nós ouvirmos o Evangelho. Há uma necessidade de nós entendermos os nossos pecados. Há uma necessidade de nós sermos chamados ao arrependimento. Para que Deus haja com misericórdia e compaixão a todos aqueles que confessarem os seus pecados. Todos aqueles que vão até o Senhor, arrependidos, recebem misericórdia, recebem perdão dos pecados, é purificado de todo o pecado. Mas o que acontece? Há uma dureza de coração nos homens. Os homens não gostam de ouvir a verdade.
Os homens não gostam de ouvir que são pecadores. Quando aqueles homens começavam a protestar na porta, falando, vocês são injustos, eles odiavam aquilo. Vamos acabar com este homem, vamos tirar ele, vamos matar ele. E quando o Senhor voltar, o dia do Senhor é dia de trevas. Olha o que o profeta fala. Será um dia de trevas e não de luz. Porque a volta de Cristo será em vingança, será em ira, será em juízo. E para aqueles que não crerem em Cristo, será um dia de trevas, um dia mau, um dia terrível. Quando nós lemos lá em Apocalipse, o que acontecerá é desesperador para aqueles que continuarem obstinados em seus pecados. No versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas. E com as vossas assembleias solenes, com o culto, não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito ou o barulho dos teus cânticos. Para o Senhor, o louvor que eles prestavam, aquilo era barulho aos ouvidos de Deus. Ele chama de estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene, o ribeiro eterno. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjare, no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste o Sicote, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Que Deus começa a falar para ele, olha, eu me aborreço do culto de vocês. Eu desprezo as ofertas que vocês têm feito. Para mim, o som do louvor de vocês é um barulho que me aborrece. Olha a situação. Nós estamos falando, irmãos, de Israel. Imagina aqueles que nem detêm a verdadeira lei do Senhor. Aqueles que detinham, conheciam a lei do Senhor. Deus já não estava mais suportando aquilo. Porque não condizia o culto que eles prestavam com a maneira com que eles viviam. Eles prestavam um culto solene, um culto formal, um culto muito bonito. Mas a vida deles, que eles viviam no mundo, não condizia com aquilo que eles faziam. E aquilo estava aborrecendo a Deus, odiando a Deus. Deus não aguentava mais o que eles estavam fazendo. E Deus era tão assim, distante daquilo que Deus esperava, que ele diz aqui que nesses cultos, eles tinham até o vosso Deus estrela, que vocês fizeram uma imagem para cultuar na igreja. Adoração de ídolos no próprio culto a Deus. E Deus diz que eles seriam punidos por causa disso. Nós temos que entender que o nosso culto, ele não é para os homens. O nosso culto não é para eu me sentir bem. O culto não é para dar oportunidade para as pessoas mostrarem seus talentos. O culto não é para falar sobre a vida pessoal.
O culto não é para homenagear pessoas. Os louvores não são para nós. Tudo é para Deus. Tudo é centrado na pessoa de Cristo. Tudo é realizado no poder do Espírito Santo. Tudo deve ser feito para a glória de Deus. É isso que é o culto. Aquelas pessoas estavam cultuando a eles mesmos, fazendo conforme eles queriam, da maneira que eles queriam, e não da forma que Deus havia estabelecido. E havia um culto muito bonito, um culto muito solene, louvores, sacrifícios, dízimos, ofertas, e todo mundo cultuando a Deus. Deus olhando para aquilo e falando: me aborreço de tudo isso, nada disso me agrada. Não é isso que eu pedi para vocês, não é isso. Isso é muito sério para nós, a igreja. Porque nós precisamos entender que nós devemos cultuar a Deus da maneira dele, da forma em que ele estabelece. E o que Deus espera de nós é uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade, com um coração sincero a Deus. É isso que Deus espera de nós. No capítulo 6, versículo 3 diz assim: vós que imaginais estar longe do dia mau, e fazeis chegar o trono da violência, que dormis em camas de marfim e vos espreguiçais sobre os vossos leitos, comeis do cordeiro dos rebanhos e dos bezerros do cevadouro, que cantais à toa ao som de lira e inventais como Davi instrumentos músicos para vós mesmos, e que bebeis vinhos em taças e ungis com excelentes óleos. Mas não vos afligis com a ruína de José. Portanto, agora ireis em cativeiro entre os primeiros que forem levados cativos, e cessarão as pândegas, a leviandade como eles viviam dos espreguiçadores. Eles imaginavam o quê? Que pelo fato de estar tudo bem, prosperidade, que isso, o juízo de Deus estaria longe de acontecer. Pelo fato de estar tudo bem, estarem bem, terem, como ele que diz, o melhor para comer, o melhor para beber, a melhor casa. Eles achavam que isso estaria longe, e até Deus mandar o juízo, até Deus fazer, vai demorar muito tempo. Então eles não estavam muito preocupados com o arrependimento, porque eles achavam que essa profecia iria demorar. Mas olha o que o profeta fala para eles no versículo 7. Vocês entre todos serão os primeiros a serem levados cativos, aprisionados pelos inimigos. Eles seriam os primeiros. No capítulo 7, versículo 10, diz assim: então Amazias, o sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, o rei de Israel: Amós tem conspirado contra ti, e no meio da casa de Israel. A terra não pode sofrer todas as suas palavras, porque assim diz Amós: Jeroboão, o rei, morrerá à espada, e Israel certamente será levado para fora de sua terra em cativeiro. Então Amazias, o sacerdote, disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, volta lá para a tua terra, e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizarás, porquanto é o santuário do rei e o templo do reino. Então agora chega aos ouvidos do sacerdote de Betel. E aos ouvidos dele vem lá que houve a profecia de Amós. E Amós está falando que eles seriam levados em cativos. O rei seria morto. Eles seriam levados presos para outro país. Escravos para outro país. E o sacerdote então chega para Amós e fala: olha, Amós, volta para a tua terra, nós não queremos te ouvir, nós não queremos você aqui, vai embora do nosso meio, nós não queremos ouvir a tua voz. Observe, o povo vivendo no pecado, na idolatria, na imoralidade, na injustiça,
Deus chamando eles ao arrependimento, falando: olha, vocês estão errados. O que fazem? Expulsam o profeta de seu país. Ao invés de se arrependerem, ao invés de confessarem os seus pecados e reconhecerem o seu mau caminho, eles vão se levantar contra o profeta e falar: nós não queremos ouvir isso aqui. Vai profetizar em outro lugar, vai profetizar lá em Judá. Aqui no nosso meio, nós não queremos ouvir nada disso. Mas em resposta, olha o versículo 14. Respondeu Amós e disse a Amazias, o sacerdote: eu não sou profeta, ou seja, ele não foi formado para ser profeta, nem discípulo de profeta, mas eu sou boieiro e colhedor de sicômoros, de figos. Mas o Senhor, Ele me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo Israel. Ora, pois ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaque. Portanto, assim diz o Senhor, olha a profecia contra este homem que rejeitou, contra esse sacerdote: a tua mulher se prostituirá na cidade, se tornará uma prostituta. Os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, morrerão. E a tua terra será repartida a cordel, loteada. E tu morrerás nessa terra imunda. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Aquele homem tenta se levantar contra Amós. E agora Deus fala para ele, para aquele sacerdote, que ele perderia tudo o que ele tinha, por rejeitar a palavra do Senhor. Ele receberia o juízo de Deus. No capítulo 8, versículo 1 e 2, diz assim: o Senhor Deus me fez ver isto, e eis aqui um cesto de frutos de verão, e perguntou: o que vês, Amós? E eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele, ou jamais o pouparei, ou seja, eu o julgarei, e eles receberão a punição pelos seus pecados. O juízo de Deus viria sobre eles. No versículo 10 diz assim: converterei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calvas sobre toda a cabeça. E farei com que isso seja luto por filho único, luto cujo fim será como um dia de amarguras. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Aquele povo rejeitou a palavra de Deus. O que Deus fez? Deus rejeitou eles. E Deus os puniu. Aquela geração, ela foi punida por Deus. Deus condenou aqueles homens. Eles foram realmente escravos. Eles foram invadidos e foram levados cativos pelos inimigos. Eles perderam tudo o que eles tinham. Porque em todo momento, Deus havia chamado eles ao arrependimento. Em todo momento, a palavra verdadeira, fiel, tinha sido pregada. Mas aqueles homens, eles não estavam mais aceitando a verdade, rejeitando a verdade, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando a lei de Deus, rejeitando os ensinos, rejeitando, por fim, o próprio Deus. E o que acontece? Deus também os rejeita. No capítulo 9, versículo 8, diz assim: eis que os olhos do Senhor Deus
estão contra este reino pecador, e eu o destruirei sobre a face da terra. Mas não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel sobre todas as nações. Assim como sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão, todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. O fim deles, que rejeitaram a palavra do Senhor, que expulsaram o profeta, o fim deles foi a sua própria destruição. O fim deles foi a morte. Mas nem tudo no livro de Amós é desesperador para nós. Porque ele vai terminar agora trazendo uma esperança final, a partir do versículo 11. As últimas palavras de Amós, elas vão ser uma profecia de restauração ao povo, à próxima geração. Aquela geração recusou. Sabe quando você ensina, você explica, você fala, você prega, você mostra a verdade, e fala, ensina e mostra. Mesma coisa. O que eles fizeram? Fecharam o coração, falaram: nós não queremos isso. Nós não queremos esse Deus. Nós não queremos essa palavra. Nós não queremos essa profecia. Nós queremos continuar com a nossa religião. Nós queremos continuar com os nossos bezerros de ouro. Nós queremos continuar vivendo da forma em que nós estamos vivendo. Nós não queremos vocês. O que Deus fez? Ok, assim fará. E Deus então manda o juízo, e Deus vai condenar toda aquela geração. Mas no final, aqui Amós ele vai profetizar sobre uma restauração final, que diz assim no versículo 11: naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e ao que pisa as uvas, ao que lança semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Farão pomares, e eles comerão do fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Assim como houve uma esperança para Israel, assim também há, nesta noite, uma esperança para todos nós que estamos aqui nessa noite. Deus promete uma restauração a Israel após o cativeiro da Síria. Mas nós hoje, para nós, há também uma esperança final. Uma esperança que nós podemos encontrar na pessoa e na obra de Cristo. Há uma esperança para todos os pecadores em Cristo. Há uma esperança de vida eterna para todos nós que nos arrependemos dos nossos pecados e colocamos a nossa fé em Cristo. Todos aqueles que crerem em Cristo serão salvos. Todos aqueles que confiarem na obra de Cristo serão salvos. Todos aqueles que irem com fé até Cristo serão recebidos por Cristo. A Bíblia diz que: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que vão até Cristo são aliviados dos seus pecados. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome dele, o nome do Senhor, será salvo. A Bíblia diz que Cristo é o mediador entre Deus e homens, aquele que media a nossa vida, aquele que perdoa os nossos pecados. Filhinhos, não pequeis. Mas se todavia pecardes, lembre-se que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso Salvador. É somente nele que encontraremos a salvação eterna. É somente nele que encontraremos o perdão eterno. Quando nós olhamos para Israel, parece muito com a nossa própria vida. As nossas falhas, os nossos pecados, a dureza do nosso coração, os enganos da nossa mente, os caminhos errados que tomamos, as palavras erradas que falamos. A maneira como que agimos parece muito com todos nós. Mas qual foi o erro que eles cometeram? Ao ouvir isso, eles rejeitaram a verdade. E eles falaram, não é isso. Não é isso que está acontecendo. E expulsaram o profeta dentre eles. E mandou o profeta voltar para a sua cidade. E se recusaram a ouvir a verdade. Esse foi o grande problema deles. Ao ouvirem a verdade, recusaram-se a se arrepender dos pecados. Mas hoje, para nós, pode ser tudo diferente. Ao entendermos o Evangelho, ao entendermos que nós somos tão pecadores como eles. Mas o que está hoje sendo proposto para nós é a mesma coisa. É o que o profeta fala para nós. Se vocês se arrependerem, vocês serão salvos. Buscai ao Senhor e vivei. Buscai a Ele e recebam vida. E nessa noite, é isso que nós estamos aqui nessa noite, para entendermos isso. Que se nós buscarmos a Deus de coração, nós receberemos vida. Que se nós nos arrependermos dos nossos pecados, nós seremos salvos. Que se nós formos até Cristo com fé, Ele nos salvará eternamente do juízo que virá. Porque o dia do Senhor, para muitos, será um dia de grandes trevas. Mas para aqueles que foram salvos, será dias de glória, porque nós estaremos na presença de Deus eternamente. Como Amós diz, capítulo 5, versículo 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. E hoje nós estamos diante da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é exatamente tudo isso que nós pregamos aqui. Que nenhum de nós podemos nos salvar por nós mesmos. Que nenhum de nós podemos receber vida por nossas obras ou religiosidade. Buscai o Senhor e vivei. A vida está no Senhor. A vida está em Cristo. A vida está naquilo que Cristo fez por nós. E a celebração da ceia é exatamente isso. É mostrar para nós que nós somos pecadores. Por quê? Porque os nossos pecados fizeram com que Cristo morresse. Ele morre na cruz pelos nossos pecados, condenado pelos nossos pecados. A ceia, ela mostra claramente que nós somos pecadores porque por nossa causa Ele teve que morrer. Um homem inocente, um Deus encarnado, teve que morrer por causa de nós. Ao mesmo tempo que mostra a morte de Cristo por causa de nós, mostra também a vida eterna para nós, por meio dele. Que por meio do sangue dele, por meio do sacrifício dele, nós alcançamos hoje a vida eterna, por meio dele. E por isso que a Santa Ceia é uma celebração tão maravilhosa para nós. Porque aqui nós relembramos que somos salvos por Ele, que Ele morreu para nos salvar, porque todos são pecadores. E se não fosse a graça dele, ninguém se salvaria. E a ceia, ela mostra a graça de Deus em entregar a sua vida em nosso favor. E nessa noite, nós estaremos celebrando a vida que podemos encontrar em Cristo. Esse buscar que Deus fala, buscai ao Senhor e vivei. Que nessa noite, nós celebraremos agora a ceia do Senhor, que cada um possa se preparar neste momento, aqueles que vão participar da ceia, para este momento importante, em que nós estaremos realmente ali buscando ao Senhor de coração e recebendo vida através de Cristo. Jesus diz que aquele que come do seu corpo e bebe do seu sangue, esse tem a vida eterna, e Ele o ressuscitará no último dia. Então vamos colocar agora neste momento a nossa vida e o nosso coração diante de Deus, diante de tudo que foi ministrado, de toda essa palavra.
Que você possa reconhecer os teus erros, reconhecer as tuas falhas e falar: Senhor, realmente eu sou pecador. Não deixa, ó Deus, eu permanecer com o meu coração duro como Israel, mas que eu possa ouvir a tua palavra, crer na tua palavra, me arrepender dos pecados e ser salvo.